Marangoni continua com a gente para falar de Alexandre Ramagem. O ministro Alexandre de Moraes determinou o início do processo de extradição de Ramagem, condenado a 16 anos de prisão na ação da tentativa do golpe ou de golpe. O deputado fugiu em setembro para os Estados Unidos, teria saído do Brasil pela fronteira com a Guiana e usado o passaporte diplomático para entrar em território americano, Marangoni. É verdade, Sheila. Tem essas informações, inclusive, que foram confirmadas num café da manhã que Andrei Rodrigues fez com jornalistas e a reportagem da Band News FM estava, portanto, neste café da manhã. O que o ministro Alexandre de Moraes fez agora foi determinar à Secretaria Judiciária do Supremo o início desse processo de extradição do Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro, que deixou, portanto, o Brasil em setembro e foi para os Estados Unidos, para não estar ao alcance aí da justiça brasileira que o condenou. Ele deixou, é importante dizer, nesse mês de setembro, que foi o mesmo, em que a primeira turma o condenou a 16 anos de prisão por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Agora, o que acontece? Esses documentos são enviados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que faz a análise de toda essa documentação e depois encaminha e cabe ao Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, formalizar e encaminhar o pedido por via diplomática ao governo dos Estados Unidos. Os aliados do deputado Alexandre Ramagem vêm dizendo que ele deve pedir asilo político nos Estados Unidos. De acordo com as investigações da PF, o deputado saiu do Brasil, e foi isso que o Andrei Rodrigues confirmou, de forma clandestina pela fronteira do Brasil com a Guiana. Ele atravessou a fronteira de Roraima, onde já atuou inclusive como delegado e não passou por nenhum posto migratório. Segundo as apurações, no país vizinho, o Ramagem embarcou no aeroporto de Georgetown, que é a capital goianense, com destino justamente aos Estados Unidos, onde ingressou utilizando o passaporte diplomático, apesar de ter uma determinação para o cancelamento deste documento. Bom, então é isso. Em relação ao Alexandre Ramagem, é um primeiro passo em relação a esse pedido de extradição para que ele volte ao Brasil e cumpra essa pena, no caso do Supremo Tribunal Federal. Bom, a respeito só voltando no assunto aqui para passar a régua sobre o dia em Brasília, a respeito dessa contradição que é gerada com a aprovação do PL da dosimetria, ao mesmo tempo em que o Congresso analisa o PL antifacção, os dois seguem caminhos opostos, Eles vão um na direção do outro. O PL da dosimetria suaviza as regras de progressão de pena e o PL antifacção segue o caminho oposto. O objetivo ali é endurecer o combate ao crime, elevando, por exemplo, de 40% para 70% aqueles percentuais que a gente falou agora há pouco, que estavam em 25% e podem passar para 16%, que é o tempo mínimo de cumprimento de pena para réus primários condenados por crimes hediondos antes de progredirem ao regime semiaberto. E aí a coexistência desses dois textos tende a gerar insegurança jurídica e uma contradição em si. E muitos juristas dizem que, caso os dois sejam aprovados, o último a entrar em vigor provavelmente vai prevalecer. Só que as duas propostas estão em andamento no Senado, então qual será o último? E mais, existindo essa dúvida, alguém poderá argumentar, um bom advogado, por exemplo, que in dubis pro réu. Portanto, utilize-se ali o mecanismo mais suave no julgamento deste ou daquele líder de facção organizada. É curioso que tudo isso tenha saído das mãos das penas e dos votos eletrônicos de pessoas que reclamam muito daquele conceito de polícia prende, justiça solta, como a Carla falava aqui fora do ar. E aí são eles que estão criando mecanismos contraditórios que acabarão de alguma maneira beneficiando líderes dos crimes organizados, ou seja, aqueles bandidões de fuzil na mão. Curioso, foi acidental? É possível, mas é a segunda vez que a gente vê este mesmo grupo tentando emplacar projetos de lei na Câmara dos Deputados, no Senado, que, ao fim e ao cabo, beneficiariam esses líderes do crime organizado no Brasil. Veja aí a confusão que foi armada no finalzinho do ano legislativo.